Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Bom dia, professor Pedro Dalari. Professor, temos visto recentemente manifestações no Equador que trazem preocupações grandes para todos, não só para esse país sul-americano, mas para toda a América do Sul, diante de reflexos que podem nos fazer pensar a respeito de tudo que está acontecendo por aqui, não é verdade? Nas 2 últimas semanas, as ruas de Quito e de outras cidades do Equador foram ocupadas por manifestações contra o governo do presidente Lenin Moreno. A razão das manifestações foi a edição pelo governo de um decreto que acabou com os subsídios aos combustíveis, gerando aumentos de até 123% no preço do óleo diesel e da gasolina. Os protestos foram muito violentos, centenas de pessoas feridas, outras centenas de pessoas mortas. Até domingo passado, 7 mortes haviam sido contabilizadas. Diante da pressão popular, o governo revogou a medida e espera-se que a normalidade volte às ruas de Quito, no Equador. Algumas observações são importantes em relação a este caso, não só porque o Equador é um país próximo aqui da América do Sul e nos interessa acompanhar de perto a situação de lá, mas porque elas indicam alguns aspectos que também estão presentes na atual vida turbulenta da América do Sul. Um aspecto importante é que, embora iniciada por estudantes e trabalhadores urbanos, a mobilização popular no Equador foi impulsionada fortemente pelas populações indígenas, que ocuparam a capital do país, fazendo enorme pressão contra o governo e sendo o fator determinante para o recuo da posição do presidente Lenin Moreno. É importante observar que no Equador, os indígenas são 25% da população, mais de 4 milhões em um total de quase 18 milhões. E a temática indígena tem tido realce na América do Sul. Mesmo no Brasil, onde a ameaça às reservas indígenas e a incolumidade da população indígena faz com que o tema seja também muito presente, inclusive no debate na opinião pública internacional. Professor, o quanto o acordo com o FMI feito pelo governo equatoriano pode ter influenciado para estas manifestações? Um outro aspecto é o fato de que a medida determinada pelo presidente do Equador de fim do subsídio aos combustíveis decorreu de um acordo celebrado com o Fundo Monetário Internacional. Diante de crises em economias da região, o Fundo Monetário Internacional tem estado de volta, como ocorre, por exemplo, na Argentina. E assim como no Equador, na Argentina, a adoção de medidas restritivas por força dos acordos com o Fundo Monetário Internacional tem gerado forte oposição popular. O governo Macri na Argentina deve ser derrotado na sua tentativa de reeleição nas eleições que ocorrerão dentro das próximas semanas. E no Equador, a mobilização acabou também levando o governo a ter que recuar da adoção da medida de contenção determinada pelo FMI. Portanto, a região parece indicar uma resistência à adoção de um receituário recessivo que traga realmente aumento no custo de vida e dificuldade econômica para uma população que está mais empoderada por força, inclusive, da vida democrática e que não aceitará medidas de contenção econômica com facilidade. O Equador tem uma história de sobressaltos e de muita instabilidade, mas nos últimos anos passou a viver um período de consolidação da sua democracia. É de se desejar, portanto, que a estabilidade volte àquele país para que esse quadro democrático realmente permaneça. Este foi o professor Pedro Dalari, que falou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.
Professor Giannini, há rumores de que haverá uma fusão entre a CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, e o CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O senhor poderia explicar a diferença entre esses órgãos e o que eles fazem? Vamos dizer que nós temos duas vocações diferentes entre as duas agências. A CAPES é uma entidade que avalia basicamente os programas de pós-graduação, stricto sensu. Isso quer dizer mestrados e doutorados. Ela não avalia os programas de pós-graduação lato sensu, que são, na verdade, especializações cujos títulos não têm grande valor oficial. Uma especialização funciona para você melhorar, ser talvez um profissional melhor, aprender novas técnicas, mas ela não te credencia como mestre ou doutor para eventualmente ser docente de uma universidade ou ganhar um acréscimo salarial no serviço público. Então o papel da CAPES é qual? É o papel de avaliar os grupos de pesquisa que são de pós-graduação no Brasil. Essa é uma grande diferença específica do Brasil e muito bem sucedida. Em Portugal, por exemplo, eles avaliam os grupos de investigação, que é como em Portugal se chama o que nós chamamos de pesquisa. Então, grupos de investigação, de pesquisa, são grupos que não necessariamente formam mestres e doutores. O Brasil adotou o critério de que nossa pesquisa é feita quase toda na pós-graduação. Muito pouca pesquisa é feita em institutos estatais, voltados só à pesquisa, como alguns do estado de São Paulo, ou como as próprias empresas. Poucas patentes vêm das empresas, pouca pesquisa vem das empresas. Quase tudo vem dos mestrados e doutorados avaliados pela CAPES. E isso, qual a vantagem que tem? É a vantagem de que quando você está fazendo uma pesquisa nova, que pode gerar uma publicação importante, um artigo relevante, uma patente, isso vem junto com a formação de um pesquisador que recebe um mestrado, um doutorado e depois vai provavelmente crescer na carreira como docente, pesquisador, inclusive às vezes fora da universidade. Esse é o papel da CAPES. O papel do CNPq é avaliar pesquisadores individuais ou em grupos de pesquisa, mas não necessariamente programas de pós-graduação. Então pode ser um indivíduo só ou pode ser um grupo de pesquisa pequeno que faz parte de um programa de pós-graduação mais amplo, mas que nele se destaca. Então são duas vocações diferentes, inclusive concedendo bolsas iguais, em alguns casos, bolsas de mestrado e doutorado, que ambas as agências dão, mas bolsas também diferentes, como as bolsas individuais de produtividade em pesquisa que só o CNPq dá e a CAPES não dá. A CAPES, então, focaliza mais o grupo, e um grupo grande. O CNPq focaliza mais um grupo pequeno, até indivíduos. Quais os riscos da fusão das entidades? Você juntar os dois seria uma complicação danada, porque você teria que fazer duas avaliações praticamente contraditórias. Avaliação de um programa de pós-graduação que às vezes tem dezenas de professores, CAPES, e uma avaliação de um indivíduo dele com um pequeno grupo, talvez nem uma dezena de pessoas, CNPq. Você não consegue fazer essas duas avaliações ao mesmo tempo. Fora isso, o próprio fato de que um está mais voltado à pesquisa e com isso se aproxima mais diretamente da empresa, da inovação, etc., que é a vocação do CNPq, que pertence ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, hoje acrescentado da palavra comunicações, mas que é apenas um acréscimo equivocado dentro disso, isso não pode se confundir com uma agência, a CAPES, que está no MEC, que está no Ministério da Educação e que procura formar professores, formar pesquisadores, formar grupos grandes de pós-graduação. Então, confundir as duas, misturar as duas, vai criar uma confusão gigantesca do ponto de vista administrativo, vai atrapalhar tremendamente a avaliação, porque vão ser duas avaliações conflitantes dentro da mesma agência. Então, em vez de você ter duas agências que cooperam de forma muito feliz há décadas, há 60, quase 70 anos, contribuindo juntas, você vai fazer que as duas entrem em conflito entre si. E essa é uma explicação muito simples, mas acho que suficiente para entender por que CAPES e CNPq não devem ser fundidas. O professor Renato Giannini Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Giannini Ribeiro. Reflexão econômica por Luciano Nakabashi. Professor,
Segundo o relatório Education at a Glance, da OCDE, ter um diploma de curso superior no Brasil faz dobrar o salário. Qual o problema disso? Esse relatório da OCDE, junto com os dados do último censo escolar, mostram que, de fato, a faculdade é muito importante na determinação do salário das pessoas. Então, existe um grande prêmio salarial por se fazer faculdade. E essa diferença é muito maior no Brasil quando se compara com países desenvolvidos, né? Quando a gente compara com Canadá, Estados Unidos, Suécia, Reino Unido, existe uma diferença salarial muito maior quando você compara aquelas pessoas que completaram o ensino superior em relação àquelas que completaram somente o ensino médio, né? Essa diferença é muito maior no Brasil. Então a gente poderia pensar em uma política de maior acesso ao ensino superior, como uma forma de aumentar o salário das pessoas e uma estratégia de desenvolvimento econômico. Mas não é tão simples assim. Quando a gente pensa na questão da escolaridade, mesmo que se mantenha uma boa qualidade, ao aumentar o número de pessoas com ensino superior, certamente vai reduzir o salário dessas pessoas, né? Vai reduzir essa diferença entre aquelas pessoas que só têm o ensino médio e as que têm o ensino superior. Não que não se tenha que fazer isso. Eu acho que tem que aumentar o acesso ao ensino superior, promover condições de igualdade das pessoas de classes menos favorecidas para que elas tenham uma boa educação nos níveis anteriores e chegar com igualdade de condições no ensino superior. Ainda mais quando a gente pensa no Brasil que uma boa parte do ensino superior ainda é de escola pública e gratuita, né? Então acho que essas pessoas de baixa renda têm que ter condições de chegar ali em pé de igualdade com as pessoas de classe média, média alta. E para isso, professor, são necessárias medidas além do investimento no ensino superior? Em relação a esse ponto, eu acho que, como já mencionei em outros momentos, é importante, até mais importante hoje, o investimento na pré-escola e no ensino fundamental e no apoio às famílias de classe baixa, famílias desestruturadas de renda baixa, né? Eu acho que é necessário, é super importante um investimento, um acompanhamento do setor público a essas famílias, para que essas crianças tenham melhores condições. Existem vários estudos que mostram que a primeira infância é fundamental, o que essas crianças passam nesse período, o ambiente familiar, acaba sendo fundamental no desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças. Então é preciso desse acompanhamento, é preciso uma qualidade melhor na creche, na pré-escola, no ensino fundamental, professores mais bem preparados, com melhores salários, mais motivados. Então é preciso trabalhar com esses professores, com as famílias, para que essas crianças tenham melhores condições de aprendizado e também de estabilidade emocional. E eu acho que é uma das partes, né? Estimular essa parte educacional. Eu acho que um país só se faz com pessoas que tenham capacidade, que tenham conhecimento, que tenham discernimento e que saibam, né? Eu acho que uma das coisas que uma boa educação traz é uma melhor qualidade no voto. Eu acho que é uma parte importante, mas é preciso também estimular o setor privado. Redução de burocracia, estímulo a novos empreendimentos, pessoas empreendedoras. Eu acho que tem que ter um estímulo nesse sentido. Eu acho que o que ajuda é maior estabilidade nas regras que façam sentido, regras que estimulem investimento, mas regras que sejam estáveis também para dar segurança jurídica para os empreendedores. Então eu acho que precisa-se de um mix, precisa de um acesso maior ao ensino superior, mas isso eu acho que é uma parte muito pequena do problema, né? Mostrar que existe uma diferença salarial muito grande ainda não vai resolver só com acesso ao ensino superior. Eu acho que aumentar acesso de fato vai reduzir esse diferencial, mas principalmente reduzindo o salário das pessoas que têm ensino superior. E existem as pessoas com ensino superior na faculdade A, B e C que acaba fazendo uma grande diferença. Então eu acho que tem que ter acesso ao ensino superior, mas o ensino superior de qualidade. E para chegar nesse acesso, você tem que ter todo um preparo anterior para que as crianças possam se desenvolver de forma plena. Eu sou Gabriel Soares, conversei com o professor Luciano Nakabashi da FEA USP Ribeirão. Reflexão econômica por Luciano Nakabashi.
Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann. Professor Martin Grossmann, muito bom dia para nós aqui no Brasil, boa noite para o senhor aí no Japão. Professor, eu gostaria que o senhor contasse para nós alguma experiência que o senhor tenha vivido aí no Japão nestes dias. Roberto e ouvintes da Rádio USP, o meu relato hoje é uma gravação realizada justamente no momento que o olho do tufão Hagibis passa por cima de Tóquio. É um sistema que causa de antemão uma grande aflição, né? e uma expectativa, porque ele é acompanhado hoje com a tecnologia por satélite, então nós podemos mais ou menos entender ou estarmos preparados, né, entre aspas, para esse acontecimento, mas nunca se sabe de fato o que vai ocorrer, né? O que está ocorrendo já, e isso está sendo noticiado, e vocês também estão acompanhando do Brasil, é justamente as inundações, os estragos causados pelo vento e pela chuva. Mas a razão de estar fazendo essa gravação e compartilhando com vocês desse momento aqui é pensar culturalmente, né? De que forma que o tufão Hagibis pode nos ajudar a pensar culturalmente a sociedade japonesa? O que mais me chamou a atenção foi que esse tufão então entrou no cotidiano da semana. Então as pessoas já começaram a se preparar para esse momento do sábado, quando estava previsto, né, então, a aproximação a Honshu desse sistema de baixa pressão. Mas o que me chamou a atenção foi o fato dos japoneses demonstrarem uma certa tranquilidade. E eu diria que isso vem muito desse sentimento que eles têm de pertencimento a uma comunidade, que não é nacionalismo. É justamente essa ideia de abrigo em uma coletividade, né? Isso vem muito da ideia do Mura, que são os coletivos que vêm da época medieval, enfim, relacionados ao plantio do arroz, né? E que estão em toda parte no Japão. Às vezes é muito difícil entender essa sua estrutura, mas ela está na vida, né, do japonês. Mais exatamente, professor, o que é esse conceito de Mura? O espaço típico na cultura tradicional japonesa é o Mura, que tem a sua origem justamente nessa relação de cultivar, né, a terra, e em especial a irrigação, o arroz, e envolver então um coletivo nessa produção. As pessoas do Mura vivem de acordo com o Mura. Então o Mura também existe na cidade, existe em outras situações, mas é importante dizer que o que vem em primeiro lugar é o grupo e, em segundo, os indivíduos. Nunca o contrário. E claro que isso, nesse momento, quando estamos enfrentando esse fenômeno da natureza, né, é algo positivo pertencer, né, a uma comunidade e ter esse abrigo dessa comunidade. Mas, por outro lado, isso também gera situações onde o indivíduo, né, gostaria de ter um maior grau de liberdade. Que relações podemos fazer entre essa característica da sociedade japonesa e a sociedade brasileira? No caso de fazermos uma comparação no Brasil, seria interessante que minimamente tivéssemos mais esse espírito de Mura, né? Principalmente num momento como esse que vivemos, de desagregação, de polarização e de uma fragmentação de um sentido de, aí sim eu diria, de nação, não é? De Tóquio, no Japão, o professor Martin Grossmann conversou com Roberto Castro. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann. Fique de Olho, por Eduardo Rocha. Professor, é comum as pessoas falarem que estão vendo moscas voando.
O que acontece com os olhos quando vemos essas moscas? Olá, agora que as cigarras anunciam a volta das chuvas, uma manifestação muito frequente que você já pode ter ouvido falar ou até sentido em si mesmo é a sensação de que moscas estão voando na frente dos seus olhos. Esses pequenos pontinhos escuros, de contornos mal definidos e que não param de se mexer, principalmente quando estamos em ambientes bem iluminados, são sensações e queixas frequentes no consultório. O indivíduo nota essas moscas, entre aspas, mas percebe que elas não estão no ambiente. E afinal, onde estão as moscas que voam na frente desses indivíduos e por que elas estão lá? Moscas volantes, assim como outras sensações visuais que não correspondem a objetos que estão na nossa frente, são razoavelmente comuns. Hoje eu vou me deter sobre esse aspecto, então, das moscas volantes. Pequenas manchas escuras que às vezes estão num dos olhos, às vezes dão um certo sossego por algum tempo, depois voltam. Às vezes se manifestam simultaneamente nos dois olhos e às vezes voltam em outros tempos no outro olho. São nada mais do que manifestações de pequenas opacidades que se acumulam na câmara vítrea, naquela geleia com aspecto de clara de ovo que preenche os nossos olhos e dá formato, conteúdo interno se acomodando sobre a retina. Com a entrada de luz, ela tem esses pequenos grumos, essas pequenas interfaces como obstáculo, e aí se projetam sombras na retina. Como são leves e flutuam na geleia do humor vítreo, passam então a dar essa sensação de movimento. E a interpretação, muito frequente, é de que mosquitinhos estão rondando a cabeça do paciente. De fato, são eventos, sim, relacionados a objetos, mas que estão dentro dos olhos. E, na maioria das vezes, não anunciam, não representam uma doença, um agravo, um risco para a visão. Muitos dos pacientes passam a conviver bem com isso, apesar de ser bastante aborrecido no início, e em outras ocasiões, eles até se dissolvem, são reabsorvidos e deixam o indivíduo em paz. Moscas volantes, ou essas manchinhas escuras mal definidas e pequeninas, devem ser diferenciadas de outros sinais que também são representações de objetos que não estão na frente dos nossos olhos e que esses, sim, merecem atenção. Outro problema pode incomodar a nossa visão, como os flashes, por exemplo. Eles são inofensivos como essas moscas voando? Flash de luz, brilho, que passa a ser persistente, pode representar um risco de descolamento de retina. Mas esse é brilhante, muitas vezes bem mais periférico, e passa a ser contínuo ao longo do dia, dias ou semanas. E um outro é a sensação de que uma cortina está se fechando na frente da imagem, isso em questão de minutos ou horas. É também uma outra manifestação de que alguma coisa mais delicada, mais preocupante, pode estar acontecendo com a retina, como um descolamento, por exemplo. De qualquer forma, fica a mensagem: a visão é um bem bastante valioso. Manifestações clínicas que deixam dúvidas, que preocupam o indivíduo, devem ser objeto de uma pausa na correria do dia a dia, uma avaliação com o seu oftalmologista de confiança e, assim, esclarecimentos sobre as manifestações e a melhor maneira de se cuidar e cuidar da saúde dos olhos. Muito obrigado. Eu sou Rosimeire Talamone. Nós acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Fique de Olho, por Eduardo Rocha. Decodificando o DNA, com Maiana Zatz. Um
projeto do governo americano pretende sequenciar o genoma de 1 milhão de pessoas. Esse é o tema de hoje de Decodificando o DNA. O projeto chama-se All of Us, ou seja, todos nós. E eles vão se aliar com uma companhia chamada Color, que vai cobrar 4 a 6 milhões de dólares para ajudar no aconselhamento genético dessas pessoas. Isto é, ajudar os participantes a interpretar os resultados. Já posso adiantar que não será uma tarefa fácil. A empresa Color, que está sediada na Califórnia, tem como plano oferecer aconselhamento genético a cada participante onde for encontrada uma variante com implicações sérias na saúde, como, por exemplo, mutações no gene BRCA, responsável por câncer de mama. Para serem incluídos no programa, os participantes têm que providenciar suas informações sobre saúde e fornecer amostras de sangue e urina. E os pesquisadores pretendem também coletar dados de atividade física que são registrados no smartphone. Todas essas informações estarão num banco de dados online que poderá ser acessado com permissão dos voluntários. Mas por que essa informação te chamou a atenção? Os organizadores concluíram que 78% das pessoas até agora que tiveram seus genomas sequenciados são de origem europeia. E isso poderia gerar interpretações errôneas nos resultados genômicos. E, de fato, isso mostra a relevância da nossa coorte de 1.300 idosos brasileiros que tiveram seus genomas sequenciados. Embora esse número hoje pareça pequeno, perto das amostras que estão sendo coletadas nos Estados Unidos ou no Reino Unido, ele representa a maior coorte da América Latina. E quando nós iniciamos a coleta dos idosos em 2008, ninguém dava muita atenção para isso. Hoje, 11 anos depois, os cientistas se dão conta da importância dos genomas de populações não europeias. Isto é, os cientistas concluíram que alguns grupos étnicos, como o nosso, estão subrepresentados entre os voluntários. E, de fato, nós identificamos 7 milhões de variantes genômicas na nossa coorte que não estavam nos bancos internacionais. Até agora, os organizadores do All of Us conseguiram incluir 175 mil pessoas desses grupos pouco representados. E eles esperam que tenham os resultados dos genomas desses participantes em meados de 2020 e que sejam comunicados os resultados aos participantes. Como que entra, então, o aconselhamento genético, isto é, o que será dito aos participantes? E como eles farão isso? Uma das premissas é dar informações sobre variantes patogênicas que permitam uma ação mais preventiva. Muitas mulheres optam pela retirada das mamas e ovário quando descobrem que tem uma mutação patogênica nesse gene BRCA1, e que foi o caso da Angelina Jolie. Mas só para se ter uma ideia, nós encontramos uma variante considerada certamente patogênica nesse gene BRCA1 e uma senhora da nossa coorte que tem hoje 93 anos e que nunca teve câncer. O dilema é qual é o benefício que ela terá ao contarmos? Provavelmente nenhum. Mas e se ela tiver filhas ou netas que herdaram a mutação e estão em risco? E como quebrar o sigilo e contar as filhas sem envolver a mãe? Pela nossa experiência, não será uma tarefa fácil. Fazer um teste genético é cada vez mais fácil, mas interpretar os resultados não é trivial. Então, temos que estar preparados para responder quando é recomendável o teste genético, qual é o significado e o impacto de um teste positivo, qual é o impacto e o significado de um teste negativo, qual é a vantagem em ser testado. Será necessário treinar inúmeras pessoas no aconselhamento genético, o que nós já estamos fazendo no nosso curso de mestrado profissional em aconselhamento genético. A professora Maiana Zatz conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA com Maiana Zatz.